Olá, muito obrigado a todos que nos assistem. Meu nome é Pedro e sou instrutor do curso de Conhecimento de Si Mesmo. Estou no Brasil, responsável por passar os temas do temário do curso por esses canais. O objetivo deste curso é nos ensinar as técnicas, as práticas para o despertar da consciência, para a autorrealização íntima do ser, para o autoconhecimento, que é o objetivo da nossa existência. Para chegar ao objetivo da nossa existência, precisamos estudar e praticar os 4 pilares da sabedoria. Cada pilar nos ensina uma parte do que temos que fazer. Temos que nascer espiritualmente, o que aprendemos no pilar da arte, que é trabalhar de forma superior com a energia sexual. Transmutar a energia sexual com um parceiro ou parceira do sexo oposto, naturalmente. O segundo fator que temos que praticar é eliminar os defeitos psicológicos para fazer uma verdadeira mudança no nosso interior. Se nós não mudamos interiormente, não estamos mudando nada. Se nós mudar apenas o nosso comportamento, nos cuidando para não cometer erros, para não dizer besteiras, nós não estamos mudando interiormente. Se nós temos desejo de cometer um erro e porém não cometemos, nos controlamos, isso não significa nenhuma mudança. Nós estamos mudando de forma aparente, só de aparência. Então aqui nós aprendemos a eliminar o defeito, que é o que origina as nossas ações, a nossa forma de ser. Isso se chama morte psicológica, ou negar a si mesmo, como ensinou ou ensina o Mestre Jesus, o Cristo. E o terceiro fator que temos que fazer é entregar esses ensinamentos de graça. De graça recebemos e de graça devemos ensinar. O curso está composto por 75 temas. São 25, são 50 em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase, que nós chamamos as fases A e B. Hoje vamos abordar o tema número 5 do temário de 50 conferências. Tema 5 e 6, que foram agrupados esses dois temas. As dimensões e onde estão em nós. Então, as dimensões, cada uma está governada por um certo número de leis. E cada dimensão é um nível de consciência. E existem 7 dimensões básicas. Porém, cada nível de consciência que se adquire é uma dimensão. Então, a primeira dimensão é a distância. A distância entre um ponto e outro. Essa dimensão
se mede por metros lineares, metros, quadras, quilômetros. São as distâncias lineares entre dois pontos. Essa é a primeira dimensão. Nessa dimensão já não se tem muito o que explicar, porque nós precisamos aprofundar na prática. Já a segunda dimensão é a superfície. São as superfícies planas, como por exemplo este quadro é só a aparência, não tem profundidade. E se mede, essa segunda dimensão é medida em quadrados, centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados, hectares, alqueires, dessa forma. É a área, a superfície. Então, nessa dimensão está a nossa personalidade, que é a nossa aparência. É só o que a impressão que se tem por fora é o que nós nos apresentamos. Nós podemos nos apresentar muito bem arrumados, porém interiormente não significa que nós estejamos organizados. Interiormente é onde está a nossa bagunça. Nós podemos nos vestir muito bem e mudamos externamente, porém o nosso interior, quem sabe? Então é a segunda dimensão. Então essa dimensão é a superfície. Está governada cada dimensão por um número de leis. A primeira dimensão está governada por 96 leis. É o que se chama de limbo. É o conhecido limbo ou antessala do inferno. A primeira dimensão. 96 leis. Então a segunda dimensão já está governada por 48 leis. A segunda dimensão, está governada por 96 leis. 96 leis governam a segunda dimensão, que é o que se chama de limbo. A terceira dimensão está governada por 48 leis. É o mundo físico onde vivemos. O nosso corpo físico está em 3 dimensões. E se mede em cúbicos, em centímetros cúbicos, metros cúbicos. Se vai se cubar alguma coisa, madeira, por exemplo, se mede em cubos. Então se calcula o volume em metros cúbicos, centímetros cúbicos, enfim. Então a terceira dimensão é o que já tem presença física, como as coisas que nos rodeiam, uma mesa, uma cadeira, qualquer coisa que tenha presença física já está em 3 dimensões. Está em 3 dimensões. E o nosso corpo físico está em 3 dimensões. O corpo físico é o nosso veículo para nos movimentar na terceira dimensão.
é o condensador de energia. É o nosso instrumento para estar aqui neste mundo físico e poder fazer este trabalho. E é o nosso corpo condensador de energias. Já a quarta dimensão é o tempo. O tempo é a duração de tudo que tem presença física. Qualquer coisa que tenha presença física terá um tempo de duração, um tempo de vida, um tempo de existência. Tudo desaparece. Uma cadeira, uma mesa, um dia vai desaparecer, vai ser destruída, vai apodrecer. Então, é a quarta dimensão. Então, a quarta dimensão é um segundo plano do nosso corpo físico. É onde está o nosso corpo vital, que está composto por 90% de água. É o nosso corpo vital. É uma segunda natureza do nosso corpo físico. É a vida, é o assento da vida. Então, quando o corpo vital, quando o corpo físico dorme, quando o corpo físico desaparece, o corpo vital também desaparece. É a vida. É o que temos de vida. É a nossa parte tetradimensional do nosso corpo físico. São ali nessa quarta dimensão estão os átomos metálicos do nosso sistema seminal. Nosso sistema seminal está aí composto por átomos metálicos. Então, as dimensões são regidas por leis. Cada dimensão, conforme vai subindo, essas leis vão aumentando. A quarta dimensão está governada pelas mesmas 48 leis do mundo físico. Essas 48 leis estão representadas nos 48 cromossomos da nossa célula. Aí está representada essas 48 leis. São as mesmas leis que regem o corpo físico, regem também o nosso corpo vital. E corresponde ao tempo. Tudo que tem existência, um dia vai desintegrar, vai se desaparecer. Então é o tempo de duração de tudo o que há. Já a quinta dimensão está dividida em dois andares, podemos dizer, que é o mundo astral, está governado por 24 leis, e o mundo mental, que está governado por 12 leis. Então, o nosso corpo astral é de quinta dimensão. Então, essa dimensão está governada por 24 leis. O nosso corpo astral, o nosso mundo astral. Então, aí é a eternidade. Então,
se confunde eternidade com o tempo eterno que nunca acaba. Aí nessa dimensão é o tempo de forma linear. Então, quando alguém se desdobra em astral, pode ir ao futuro e pode regressar ao passado e pode permanecer no presente. Então, aí é onde está o passado, o presente e o futuro. É a partir desse princípio que se pode conscientemente investigar o passado e o futuro, e também o presente. Quando se desperta a consciência, se viaja por essa dimensão e pode então saber o que aconteceu no passado e o que acontecerá no futuro, porque é o tempo de forma linear. Então se pode adiantar no tempo e se pode permanecer no presente ou então retroceder no tempo. Então nessa dimensão, a quinta dimensão astral, está governada ou governa o fogo. Aí está o fogo, as salamandras do fogo estão então nessa dimensão. Então, quando alguém desperta nessa dimensão, quando alguém cria esse corpo astral, adquire os poderes sobre o fogo. Então, é de forma que se vai então galgando as dimensões e vai se adquirindo os poderes para governar, para dominar esses elementos. Então essa dimensão está sujeita a 24 leis, o mundo astral. Então, nessa dimensão nós flutuamos. Já na terceira dimensão não flutuamos, porque é mais densa. Então, quanto mais se sobe nas dimensões, a densidade vai diminuindo. As leis vão diminuindo e, por consequência, a densidade de cada dimensão vai sendo menor, mais leve, mais sutil. Então, a quinta dimensão está dividida em dois andares, como dissemos. O mundo astral e o mundo mental. O mundo mental está governado por 12 leis. Já são a metade do número de leis da quinta dimensão astral. Então aí está o mundo dos silfos e sílfides do ar. Nesse mundo estão, quando alguém cria esse corpo, começa então a governar, pode governar, dominar o ar, os silfos e sílfides do ar. Então vamos percebendo que quanto mais se sobe nas dimensões, mais sutil, menos número de leis e, por consequência, também são mais difíceis de acesso. Então, nós precisamos acessar todas essas dimensões. E isso se faz só com o trabalho que aprendemos neste curso. Com o trabalho que fazemos
podemos fazer neste curso, o que aprendemos nesse curso, se acessa às dimensões superiores. Então, 12 leis, o mundo mental, a dimensão, o segundo andar, podemos dizer, da quinta dimensão. Está governado, está sujeito a 12 leis, mais sutil que o mundo astral. Então, esse é o mundo da mente, porém, não essa mente vulgar. É um mundo que vamos ter acesso com a criação do corpo mental. Para cada dimensão, nós precisamos de um corpo para acessar. E essa dimensão vamos acessar com o corpo mental, que é possível criar com os 3 fatores: com o nascimento, com a morte e com o sacrifício pela humanidade. Os 3 fatores são a base para fazer todo o trabalho para subir nessas dimensões. Já a 6ª dimensão é a realidade. A realidade, lá estão os registros acásticos da natureza. Então, quando alguém desperta a consciência nessa dimensão, cria esse corpo causal, ele tem acesso a tudo o que foi, todos os registros do que foi, do que é e do que será. Então, alguém que chega a essa altura do trabalho já vai ter acesso a esses registros. Então, essa dimensão está governada por 6 leis. Está dividida em 2 andares também, podemos dizer. É o mundo causal, é o mundo dos elétrons. É a alma humana. A nossa alma humana é dessa dimensão do mundo causal. É o mundo dos elétrons. E está regido o mundo causal por 6 leis. Assim também o mundo búdico, que é o segundo andar podemos dizer, da 6ª dimensão. O mundo búdico é magnético. Então, é eletromagnético. O mundo causal é os elétrons e o mundo búdico é os magnéticos. Então, é de natureza magnética. É o mundo dos prótons. Esse mundo, essa parte em nós é a alma divina, a nossa alma divina, que vamos aprender mais tarde, porque quando essas 2 almas se unem para formar o que realmente é o espírito. Então, também está governada esse mundo búdico pelas 6 leis, pelas mesmas 6 leis. Então, quando alguém desperta a consciência, cria esses corpos, vai ter acesso a esses mundos, a essas dimensões superiores. Já a 7ª dimensão é a grande realidade. Lá é o mundo do nosso ser. Está, então, essa dimensão governada por 3 leis. Essas 3 leis governam essa dimensão. Então, aqui está o nosso
a nossa Terra, por exemplo. Então, esses corpos estão caídos. Todos os corpos, o físico, o vital, o corpo astral e o mental e o causal estão caídos, porque estão desligados desses corpos superiores. Então, esses corpos estão caídos e precisamos levantar esses corpos. E se levanta com a morte psicológica e o nascimento espiritual, o verdadeiro nascimento, que é feito na magia sexual, no sexo. Então, criado esses corpos, regenera o corpo físico, o corpo vital, cria o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Então vai se religar a esses corpos que fomos desligados. Vamos religar. O corpo búdico e o corpo átmico. Então essa dimensão, a sétima dimensão, é a grande realidade, é o mundo do nosso íntimo, o mundo do nosso ser. Que esses corpos não estão caídos, estão apenas desligados desses corpos inferiores para preservá-los. Foram desligados para preservar. O que temos que fazer é fazer esse trabalho, essa ascensão, para voltar a nos ligar. Que isso é, então, o significado do religare, que deu origem à palavra religião, que na verdade as religiões não ensinam o religare. As religiões são superficiais, completamente superficiais. O que permite o religare é o trabalho com os três fatores. É a morte psicológica, o nascimento e o sacrifício pela humanidade, então, para regenerar esses corpos, criar esses corpos e religar. Voltar a nos ligar às nossas partes superiores. Então, assim como existem 7 dimensões na natureza, existem 7 dimensões em nós. E essas dimensões estão em nós. A primeira dimensão é o nosso, está na energia sexual, no centro sexual. Aqui é o centro onde está essa dimensão, que ela pode dar origem à dimensão, ao corpo físico. Então, o epicentro dessa dimensão está aqui, no nosso centro sexual. No instintivo, o instintivo é o corpo vital. Aí está o nosso corpo vital, as nossas águas, que é o assento da vida. O corpo astral está representado, então, o epicentro do corpo astral está aqui na altura da coluna vertebral. Todos os epicentros, podemos dizer, estão na altura da coluna vertebral. Então está representado aí pelo o princípio de corpo astral que temos. Nós temos um princípio desses corpos todos. Inclusive o nosso corpo físico precisa ser regenerado, porque está degenerado, enfermo. Todos temos algum tipo de deficiência. Então o corpo físico precisa ser regenerado. O corpo vital, naturalmente, a vida
precisa ser restabelecida. Então, criar o corpo astral e se cria no sexo. É a quinta dimensão que está em nós, aqui e aqui, no mundo mental. O mundo astral e o mundo mental. Então, temos também um princípio de corpo mental. Temos o princípio do corpo astral, um princípio do corpo mental e um princípio do corpo causal. E precisamos criar o astral, o mental e o causal, que são a nossa parte inferior aqui. E então, para nos religar a essas duas partes que estão separadas de nós, estão desligadas, e são então o mundo, o corpo, o causal e o búdico, que estão aqui, representados aqui. E já a sétima dimensão é o nosso átmico, é o corpo átmico, que não está caído, não degenerou, não caiu. Quando o homem caiu do jardim do Éden, esses dois corpos não caíram, para preservá-los do ego. Quando formamos o ego então foi a causa da expulsão do paraíso, e então passou a ser o que governa esses corpos inferiores. Então, quando nós destronar o ego, nós nos reconectaremos com esses dois corpos superiores que não estão caídos. E para fazer isso, nós precisamos então estudar e praticar os 4 pilares da sabedoria. Esses 4 pilares nos ensinam a nascer espiritualmente. No pilar da arte, nos ensina a nascer. A arte é criar. Então, na arte estão muitos ensinamentos, em todos os tipos de artes, cada um está embutido algo do ensinamento, como os quadros de pinturas dos grandes mestres de pintura. Esses quadros estão passando alguma informação, porém, para captar essa informação é preciso ter uma certa consciência. Então, é a arte, por isso é a arte, porque um quadro qualquer, uma figura, uma paisagem que alguém crie, isso não é arte, isso é uma imaginação, é imaginária, não transmite um ensinamento, não contém um ensinamento. É assim como os quadros de Michelangelo contêm todos um ensinamento. Da Vinci contém um ensinamento. Alguém com a consciência desperta olha e vê, interpreta esse ensinamento, a mensagem que esse mestre imprimiu na sua arte. Então, em todas as artes, cada uma delas a arte verdadeira nos ensina algo. Então, a arte do teatro, por exemplo, nos ensina, por exemplo, no drama cósmico do Cristo, um ensinamento que o Cristo deixou embutido na sua passagem, toda a sua vivência pela Terra. Ele deixou, cada parte está embutido um ensinamento. Então é de forma teatro cósmico. E então a arte é criar. Então
aqui nós estudamos mais, que nós nos dedicamos mais à arte de criar a si mesmo, criar esses corpos internos para se expressar nas dimensões superiores. E isso se faz eliminando os defeitos, que foi a causa da queda do homem do paraíso. Então, com a eliminação dos defeitos, se retorna ao paraíso. E com a criação dos corpos, então, é possível então se reunir aos corpos superiores, às partes superiores, e retornar ao paraíso. Então, o paraíso não é um lugar, o paraíso é um estado de consciência, que pode alguém ser feliz em um mundo conturbado como este. Um mestre é feliz. Não é, então, o paraíso um lugar. O paraíso é um estado de consciência. Então, o que nos faz sofrer, o que nos dá trabalho, são os defeitos psicológicos, que nos põem para trabalhar, para conseguir isso, conseguir aquilo, para comprar isso, comprar aquilo, para viajar, para ter isso, ter aquilo. Então, é o que nos torna escravos. Se nós eliminamos o defeito, então vai se vivendo feliz nesse mundo conturbado. Então, há um ditado que se diz: pouco com Deus é bastante. Então, a felicidade não está na quantidade, não está na qualidade das coisas, está na simplicidade. Alguém, um mestre, é feliz em qualquer lugar, em qualquer condição. Não se identifica, não sofre por não ter isso ou não ter aquilo. É satisfeito, é feliz com o que tem. Todos os mestres foram simples, viveram de forma simples. Os próprios mestres que nos legaram esses ensinamentos viveram de forma muito simples, em casas de capim. Não viviam em palácios. O próprio mestre Samael nunca teve casa própria. Sempre viveu em casas de outros, casas emprestadas, alugadas, enfim. E era feliz e é feliz. Então, a felicidade não está nas coisas, está no estado de consciência, está no nosso interior. E na ausência do ego, nós seremos felizes. Então, o nosso contato está aí na tela, o nosso WhatsApp. A pessoa que queira entrar em contato conosco, fique à vontade, e nós, com muito prazer, responderemos as dúvidas e esclareceremos, ampliaremos os temas. Muito obrigado e até a próxima.